Quais as semelhanças e diferenças entre o Zoro do anime e do live action? O Zoro é um personagem mais calado, mais centrado e que tem como um dos seus maiores valores a sua honra. No anime, o Zoro tem momentos muito pontuais onde o personagem é aprofundado, exatamente por ser mais calado, então ele tem esses momentos mais pontuais onde ele brilha, ele é desenvolvido. Então na hora de ter um plano ou fazer uma explicação na série, ele geralmente não é o personagem envolvido nesse tipo de coisa, e no anime também não. Ele mais escuta do que fala. Ou seja, onde o Zoro brilha no anime não é nos momentos de diálogo, e sim no que ele sabe fazer melhor, nos momentos de luta, de porrada. E nesse sentido, o live action de One Piece faz uma escolha extremamente inteligente com esse personagem. Fizeram o Zoro falar sobre si, mostrar sua personalidade e a essência do personagem, principalmente através das lutas. Pensa só, o live action por si só já tem várias adaptações para resumir a saga de East Blue em 8 episódios. E no meio disso eles tiram algumas coisas. Numa situação dessas, imagina como fica pro Zoro, que é um personagem mais calado, na dele, que aparece falando em momentos pontuais e com falas diretas. O que ia acontecer com ele? O personagem ia quase que desaparecer da história. E a solução perfeita que encontraram, como eu falei, foi fazer o Zoro mostrar sua essência através das lutas. De longe, o Zoro é o personagem que tem mais tempo de tela lutando dentro do live action. Geralmente o Luffy só finaliza a luta ou tem lutas mais curtas e com menos ações contínuas, ou seja, tem umas pausas pro personagem raciocinar, tipo na luta dele com o Kuro, que ele fecha os olhos pra escutar o Kuro e tudo mais, tem essa pausa na ação. E além do Zoro ter mais tempo de tela lutando, as lutas dele são as que mais fazem a gente pensar: nossa, que negócio da hora, eu tô muito arrepiado. A ação é contínua e a coreografia é maravilhosa. Não é à toa que na primeira cena do Zoro no live action, ele já tem uma luta contra o funcionário da Baroque Works. Mas se fosse só isso, não seria suficiente pra mostrar a personalidade do Zoro. A gente já vê que ele gosta de porrada, de luta, mas e aí? O que ele valoriza? Com o que ele se importa? E pensando nisso, as pessoas que trabalharam na adaptação da série colocaram alguns detalhes muito importantes dentro dessa batalha que falam muito sobre o Zoro. Por exemplo, nessa luta dele da primeira cena, ele não começa a luta. O cara vem encher o saco dele, ele continua na dele. Ele só se defende quando o funcionário da Baroque Works ataca ele mesmo. Outro exemplo, na luta dele contra o Helmeppo e o pessoal da marinha no bar, ele não desembainha a espada, porque ele sabe que não será necessário e mais que isso, que não vale a pena gastar a espada dele com aquela gente. Outro exemplo, o Zoro só usa sua terceira espada contra o Morgan, quando percebe que pra derrotá-lo vai ter que fazer isso mesmo. Viu quanto a gente aprende sobre o Zoro só pelas lutas dele? Que ele não vai se estressar ou se desgastar à toa, que ele realmente vai dar o máximo de si somente com adversários que valham a pena. E quando ele luta ao lado do Luffy e da Nami, também é uma parte do Zoro sendo mostrada através da luta. Ele que sempre foi lobo solitário, lutando sozinho, tá lutando ao lado de outras pessoas. Lutar ao lado de outras pessoas, aceitar ajuda e ser ajudado por elas em batalha é um grande passo pro Zoro. Não é algo que ele faria sem pensar nesse momento. Era mais fácil ele falar que não precisava de ajuda e que arrebentava geral sozinho. Uma luta muito marcante também para a trajetória do Zoro dentro do live action é a luta dele como Sandy contra os capangas do Arlong. Isso porque o Sandy chega mais tarde na história dentro do live action. E quando ele chega, o Zoro tá desmaiado. E a gente sabe que a relação dos dois é muito importante para essa história de One Piece, principalmente por causa dos momentos engraçados que os dois nos proporcionam quando estão discutindo. Mas por conta dos fatores que eu falei antes, não dá muito tempo para eles começarem a desenvolver essa relação de implicância do jeito que é no anime. O Zoro tá desmaiado na hora que o Sandy brilha, né? O episódio ali que é mais focado no Sandy, que ele conta a história do passado dele e tudo mais. O Zoro não escuta, o cara tá desmaiado, ele nem tem uma relação, ele nem desenvolve uma relação com o Zoro nesse momento. Então como eles fazem isso? Através deles competindo enquanto lutam contra os capangas do Arlong. O Zoro fala lá que aguentava sozinho na hora que um capanga vai atacar ele por trás, e o Sandy chuta o cara. E o Sandy diz que se não tivesse ajudado o Zoro já estaria no chão todo ferrado. Depois o Sandy diz igual o Luffy, que todo grande lutador grita o nome dos ataques. E o Zoro diz que, bom, esse cara aí encaixa com a tripulação, vai. Então é como eu falei, a luta, as batalhas, são algo muito importante pro Zoro. Tanto que ele se incomoda do Sandy, que ele chama de cozinheiro de botequim, estar ajudando ele. Se fosse o Sandy ou algum outro tentando se intrometer em alguma outra coisa, alguma outra área da vida do Zoro, ele não se incomodaria tanto assim. Mas nas lutas ele se incomoda muito.
Principalmente porque, como eu falei, o Sanji acabou de chegar ali, ele não desenvolveu uma relação com o Sanji como o Sop e o Luffy desenvolveram, que escutaram a história do passado dele. O Zoro não sabe do passado do Sanji, o que ele passou, não sente empatia por isso. Realmente, as lutas do Zoro do live action foram muito bem utilizadas, e foram a solução perfeita para que, mesmo sendo mais calado na dele, o Zoro conseguisse aparecer com uma presença forte no live action. Inclusive, uma curiosidade, o ator que fez o Zoro, interpreta o Zoro, é especialista em lutas marciais e já sabia manusear as katanás. E aí o trabalho que ele teve que fazer foi adaptar o estilo de luta dele para um que ficasse mais parecido com o do Zoro, o que, na minha opinião, ele conseguiu com maestria. Porque assim, a minha parte favorita do live action, com certeza eu respondo direto e reto às lutas do Zoro. Todas, assim, minha parte favorita. Acho que ficou sensacional, eles resolveram muito bem essa história da terceira katana na boca também. Cara, ficou incrível. Tudo maravilhoso, mas não só de coisas boas vive esse Zoro do live action. Teve uma questão muito importante do Zoro que pra mim foi passada de maneira equivocada dentro do live action, que é a questão da honra, o principal valor desse personagem. É um problema que aparece durante o flashback do Zoro, o Zoro mais jovem, né? E é um problema que eu achei grande, cara. Sério. É o seguinte, no live action, quando o Zoro perde pra Kuina naquela luta dos dois com katanas de verdade, o Zoro do live action começa a dizer que não merece empunhar aquelas espadas e umas outras coisas. E quando a Kuina fala que ele eventualmente vai ficar mais forte que ela, porque ela é uma mulher, ele só fala tipo, ai, não fala essa besteira não, para com isso, e diz que eles juntos vão se tornar os maiores espadachins do mundo e tudo mais. E cara, o Zoro, mesmo ali criança, a gente vê no anime, ele nunca diria que não merece empunhar aquelas espadas, cara. Ele não ia falar isso. Até quando ele perde pro Mihawk lá, mano, ele fala o contrário. Ele fala que nunca mais ele vai perder com a espada assim, ó, esticada. E por que que ele fala isso? Porque desde criança ele vem construindo essa personalidade. E ele não ia ficar aceitando assim, de boa, a Kuina falar que só vai perder porque é mulher. Tanto que no anime, no flashback do anime, quando ela diz essas coisas, ele fica muito pistola, muito, e mete o louco nela. Ele diz que é pra ela parar de ficar dando essas desculpas, porque quando ele finalmente vencer ela, ele pergunta, é isso que você vai dizer quando eu te vencer? E diz mais, ele diz o seguinte, como você acha que eu vou me sentir quando eu ganhar e você falar que é só porque você é uma mulher? Eu vou me sentir um idiota, porque eu tenho inspiração em você. E ele também fala que ele vai se sentir diminuído, que ela tá diminuindo ele, isso é, tá atacando a honra dele, que é uma das coisas mais importantes pro Zoro. Sério, olha só, escuta essa fala do anime aqui, ó, pra você ver de verdade o que eu tô falando. Não importa se é homem ou mulher, é isso que você vai usar como desculpa quando eu te vencer um dia? Vai tentar me diminuir? Aí então eu vou me sentir o maior idiota do mundo por treinar tanto! Então, sério, essa parte do Zoro ficou muito diferente e, na minha opinião, mexeu, assim, legal na essência do personagem, mesmo que o tantinho, sabe, ali no flashback, fica menos prejudicial porque foi no flashback, quando ele era mais novo, mas mesmo assim, eu lembro que eu tava assistindo o live action, muito envolvido com a série, muito conectado, e quando ele disse, né, o Zoro mais novo, disse, eu não mereço empunhar essas espadas, eu me desconectei na hora, eu fiquei tipo, mano, cadê o Zoro? Eu parei de ver o Zoro ali, sabe? Pra mim o Zoro tinha sumido por um instante. E claro, vale ressaltar que eu senti isso porque eu sei da diferença lá dentro do anime, eu assisti o anime, e quem não sabe e só viu a série, não vai sentir tanto. Mas ainda assim, eu acho que é uma escolha bem mais fraca essa do live action do que se eles escolhessem como acontece no anime. A escolha do anime, do Zoro dizer aquelas coisas daquele jeito, dá muito mais força pro personagem e mostra o enorme, gigantesco respeito e admiração que ele tem pela Kuina. E esse respeito e admiração gigantescos, se tivessem sido mostrados dessa forma, inclusive iam ter deixado a morte dela muito mais emocionante e poderosa. E como eu falei, no live action o Zoro mais novo até fala, que bobagem isso que você falou, não dê desculpas, ó, você é meu objetivo. Mas faltou a parte mais importante, que é a fala que eu passei aí. Falar que se ela disser isso, né, se ela ficar falando isso, quando o Zoro finalmente vencer ela, ele vai se sentir diminuído. Podiam ter colocado o Zoro mais novo na série, pelo menos ficando mais pistola, sabe? Poderia ser uma coisa do tipo assim, ela fica falando, e ele se estressa e estoura, interrompe uma fala dela. Não precisa, nossa, ficar tão bravo quanto no anime, mas eu achei que faltou ele ficar mais pistola. E eu digo isso porque, como eu falei, o anime mostra, um dos principais valores do Zoro foi atingido quando a Kuina fala isso. Ele se sente diminuído, a sua honra foi atingida, e isso deixa ele muito bravo, mais bravo do que qualquer outra coisa. Tanto que no anime tem vários momentos em que ele faz as coisas, assim, pela honra dele, pra mostrar, sabe? Por exemplo, quando eles encontram o Fox e tem que participar daqueles jogos doidos lá, que o Zoro, mano,
Nossa, cara, que preguiça. Ele teria preguiça de participar desse negócio. Quando falam, eu acho que é a Nami que fala, eu não lembro quem é que fala exatamente, mas falam isso pra ele. Ah, a gente não precisa participar, a gente não é obrigado. A gente pode, tipo, tacar o dane-se aqui e já era, não participar. Mas a gente vai ficar com a reputação manchada pra outros piratas. E aí, o Zoro diz o seguinte, que se eles vão ficar mal falados entre os piratas, ele vai participar desse negócio e ele vai ganhar. Ele diz, tipo, qualquer coisa, pra ele, assim, qualquer coisa menos ficar mal falado desse jeito. A honra é um dos, se não o principal valor do Zoro dentro de One Piece. E por isso eu achei que faltou mostrar mais isso nesse flashback no live action. Apesar disso, eu acho que o saldo final é muito positivo, mesmo. O ator que faz o Zoro entendeu muito bem o personagem e conseguiu passar muito a personalidade dele nos momentos mais importantes, que, como eu falei, são as lutas do Zoro. Eu fico ansioso pra ver como vão desenvolver o Zoro em Alabasta, principalmente porque ele e o Chopper começam a ter uma aproximação nesse momento, eles começam a ter umas conversas muito legais. Eu quero ver como eles vão trabalhar isso. E claro, eu também espero que coloquem ele treinando no navio em alguns momentos, assim como no anime, porque essas cenas dele treinando começam a aparecer com mais frequência depois de East Blue mesmo. E eu acho que super encaixa pra adaptação, principalmente porque a disciplina, a consistência, o pessoal tá ali fazendo as gracinhas e o Zoro treinando sério do outro lado do navio, tem tudo a ver com a personalidade dele. E lembrando que aqui no canal já tem o vídeo falando sobre o Luffy do live action. É só clicar aqui na tela ou no link na descrição. E lembrando também que eu ainda vou fazer vídeos falando dos outros chapéus de palha do live action. O próximo vai ser o Usopp. É isso aí. Valeu e até!